O governo Lula está consultando outros países chamados para participar daquele Conselho de Paz antes de decidir se o Brasil vai ou não aderir ao órgão e avalia uma resposta coordenada ao convite feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo pessoas ouvidas pela Folha, a lista de países convidados e a reação de cada um têm sido fatores relevantes para o Brasil decidir se participa ou não dessa organização. O Conselho faz parte da segunda fase do plano dos Estados Unidos para colocar um fim no conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, mas só deve decidir sobre outras questões relacionadas a conflitos internacionais, portanto, depois disso. O ministro Mauro Vieira conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, no sábado, sobre esse assunto também, professora. Bom, participar ou não, né? Porque o nome é até interessante, né? Conselho da Paz, mas o que virará na faixa de Gaza após, né, a entrada desse conselho? Bom, a minha preocupação é que virará a ordem internacional voltada para organizações internacionais após também a instituição desse conselho. Porque, na verdade, esse conselho não tem muita natureza jurídica. O que eu quero dizer com isso? Ele não é uma organização internacional, ele não é um acordo de cooperação como é, por exemplo, os BRICS, como, por exemplo, o G20, G7, mas sim algo que o Trump criou, simplesmente, e ele vai presidir e ele manda, né? Então, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação também repousa justamente na faixa de Gaza. Porque se a gente for observar, não existe sequer uma menção ao povo palestino, né, ou alguma autoridade palestina que vai em conjunto também administrar essa reconstrução e esse reestabelecimento da faixa de Gaza. Isso é muito preocupante. Se for uma justiça de transição, se for um governo de transição, nós precisamos que a população local também esteja envolta dentro perspectiva, a gente vai precisar justamente pensar como é que vai se dar os próximos passos para que, primeiro, a Palestina seja reconhecida como Estado e, segundo, para que nós tenhamos, de fato, não a autoridade palestina, mas uma autoridade palestina, de fato, conjugando seus poderes para administrar, para reconhecer e, principalmente, reconstruir todo esse processo institucional da faixa de Gaza. Então, é muito preocupante que autoridades internacionais, e principalmente com algumas notícias, que o Trump ainda tem pretensão de formar um complexo hoteleiro, um complexo turístico dentro dessa seara. Então, é muito preocupante. É isso. Priscila Careparo, professora, especialista em Direito Internacional, obrigado por nos atender. Um abraço, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde para vocês. Valeu. Dani, e a tua avaliação, né, dessa posição do Brasil de aguardar um pouco antes de definir se vai ou não participar do Conselho de Paz? Deixa eu só fazer uma correção. A campanha francesa começa esse ano, mas a eleição é no início de 27. Boa. Ano que vem. Mas a campanha começa em meados desse ano, a eleição efetivamente é em 27. Estava desenhado que o Brasil não ia jogar essa bola correndo, exatamente porque ontem, de novo, também o Celso Amorim disse aqui pra gente, há sérias dúvidas sobre quais são os efeitos práticos de um conselho que inicialmente começa falando sobre Gaza, mas depois pode se desdobrar sobre outros assuntos, outras frentes de crise internacional, onde só os Estados Unidos têm poder de veto permanente e onde você basicamente está comprando assentos por $1 bilhão, né? É um mandato de 3 anos e depois, para ficar lá, o assento necessita de um investimento de $1 bilhão. O Brasil está consultando aí outros países para ver se costura uma resposta conjunta, porque não quer irritar o dono da bola, que é Donald Trump, mas também não pode insuflar uma jogada que vai servir ao fim e ao cabo para acabar de detonar com o Conselho de Segurança da ONU, que por mais que seja, na avaliação da diplomacia brasileira, um instrumento problemático por permitir poder de veto a essas superpotências, Rússia, China e Estados Unidos estão o tempo inteiro se enfrentando, fazendo com que no fim das contas a gente não chegue muito a lugar nenhum na discussão dessas grandes crises, como a invasão da Ucrânia, ou mesmo o que aconteceu em Gaza, ainda assim é um colegiado que é mais plural, tem maior participação, maior representatividade de regras mais claras. Esse conselho de Trump ainda não está, digamos, formatado de uma maneira em que seja possível dizer com absoluta certeza a que tipo de interesses ele vai servir no futuro, Diego.